Vamos lá. Não é bom dia nem boa tarde. É boa tarde pelo horário, mas não estou indo embora. Estou apenas indo almoçar com o meu queridíssimo amigo Marco Vitor. E voltarei, trabalharei ainda, terminarei as minhas atividades e a gente vai correr. Já pus o Waze, mas é o seguinte, eu vou fazer um outro caminho, não vou deixar ele me guiar até um certo momento lá na frente. Então em alguns momentos eu vou me atrapalhar aqui no que eu estou falando, porque a moça do Waze vai me dar alguns toques, tá? Bom, continuando um pouquinho, eu estava nas minhas descrições das atividades profissionais, cronologicamente. Contei sobre aquele período onde durante 6 meses, de abril a outubro, eu fiquei parado e isso ajudou muito para o momento que eu estava vivendo, que a gente precisou vender a casa, comprar uma casa, arrumar as coisas para deixar relativamente habitável, para a gente poder se dedicar a coisas mais... Claro que eu nunca tirei meus currículos dos sites e das buscas e tudo mais. Claro que nesse ínterim eu fiz algumas entrevistas. Mas já sentia uma certa dificuldade. E aí o período da construtora, da grande construtora, onde eu já resumidamente falei que o trabalho era ótimo, a remuneração era ótima, o trabalho era fácil, mas por algum motivo que eu nunca consegui identificar, e eu não sou a pessoa mais esperta do mundo, mas por algum motivo eu me senti destratado, não maltratado, destratado no conceito de relação pessoal. Não queria ser amigo de ninguém, nem nada disso, mas foi realmente um lugar em que alguns detalhes me deram conta de que me dava a impressão de eu não ser bem-vindo. E eu até deixo claro que eu senti, a gente sente depois de certa vivência, e eu ainda sendo de RH, eu senti muito claramente a resposta que eu dei na entrevista que fez com que elas gostassem de mim e me contratassem, tanto a gerente quanto a menina que eu estava substituindo. Teve uma hora que a gerente falou assim: Marcos, a gente quer deixar claro para não criar nenhum tipo de ilusão que não há possibilidade de efetivação nessa vaga. A fulana que você está substituindo, a pessoa que você está substituindo é pessoa de alta... como é que se fala? De alta confiança, performance, e ela não tem o desejo de deixar a empresa. E tudo bem para você? E eu falei muito claro, muito claro. Acho que não vai dar. Dá sim. Então a gente anda esse pedaço aqui, né? Aqui pode passar carro. Se não puder, eu saio a pé com a moto. Fique tranquilo. E eu falei, após esse comentário, a pessoa me perguntou o que eu achava e tudo. E eu falei muito claramente que o meu cartão de visita era um trabalho bem elaborado, uma boa qualidade de trabalho, que isso futuramente podia ser bom ou para eles ou para quem eu precisasse de referência sobre o trabalho. E eu percebi que eu encerrei o assunto através dessa resposta. Eu percebi a satisfação delas em ouvir essa resposta. Elas ficaram tranquilas, parece que elas tinham certa insegurança em relação a isso.
foi bom para mim, mas a execução do trabalho realmente, o dia a dia, nessa questão só de relacionamento. Nem relacionamento assim para dizer, ah, não, eu era maltratado, não. Conceitos básicos da empresa para o funcionário. Eles não, na minha opinião, foram estranhos comigo. Foram estranhos comigo. Mas nada que assim, ah, nossa, eu fui... Não, eu vou processá-los por maus tratos. Não, nada a ver. Muito pelo contrário. A obrigação deles enquanto empresa, eles fizeram tudo certinho. Enfim, eu, independente com aquele tratamento que eles me davam, até daquele jeito, eu, se fosse necessário, estaria lá até hoje. Tá, tem alguma coisa estranha aqui. O trânsito tá terrível. Vamos lá. Você consegue, bro? Não. Não consegue. Eu preciso ter uma noção. Tenho a impressão que ele vai subir aqui. E aí, em março, né? Meados de março ali, eu fui demitido. Meu contrato terminou. E voltei para casa, tudo certo. Me pagaram tudo certinho, deram baixa na carteira, fundo de garantia, tudo beleza. Isso era março de 2011. Após poucos dias em casa, coloquei meu currículo novamente à disposição do mercado e fui procurado por um amigo, um colega de trabalho. Também não vou falar o nome, porque eu tenho algumas coisas negativas e positivas. Ele, se ouvir, vai saber, mas isso não implica em querer queimar o filme dele, porque mal ou bem me ajudou. Então tá tudo bem em relação a isso. E esse amigo, esse colega, é o seguinte: nós trabalhamos juntos na Editora Globo. E ele era um cara da área de telefonia da empresa. E nós nos conhecemos no dia a dia do trabalho, tudo. E acabou num papo aqui, outro papo ali. A gente se entendeu, acabou, sei lá, tomando uma cerveja, batendo papo. E foi bem numa época em que eu estava com dificuldades financeiras bem pesadas. Eu estava, a Glácia, naquela época ainda na editora, desempregada, naquele pedacinho. E eu estava pagando, eu comprei um carro da minha amiga, minha colega de trabalho, Elizabeth, um golzinho Gol Special, muito bonito, novinho, né? 15 mil quilômetros. Na verdade, a irmã dela comprou e usou o nome dela, e a irmã dela simplesmente foi embora para Bahia, sei lá, ela trabalhava lá numa outra sessão, e ela ficou com aquele trambolho. A irmã dela falou: "Tó, é seu, o que eu paguei tá pago e o resto é seu". Só que ela não tinha condições de pagar aquela prestação do carro, porque ela estava comprando o apartamento dela também, com gastos de mudança e tudo. Ela já tinha pego, estava pagando as coisas lá pesadas. E eu comprei o carro no intuito de ter uma entrada ou o valor das chaves do apartamento, que eu também pagava. Coincidentemente, eu e a Glaucia, a gente pagava um apartamento lá
no mesmo conjunto de prédios que a Beth. Só que o dela já tinha saído, o meu era uma construção de bem depois. E eu pensava em isso ser um investimento, né? Só que era uma prestação bem alta e com as dificuldades financeiras pagando sozinho, realmente começou a me prejudicar, me atrapalhar. E aí, essa coincidência de ter conhecido o Fabrício, oh meu Deus, não era para falar o nome dele, né? De ter conhecido. E ele, além de ser um técnico de telefonia lá, ele é um multifacetas, né? Ele faz de tudo e mais um pouco na vida dele. Ele é um técnico de telefonia, já trabalhou com transporte de tudo quanto é jeito, já teve ônibus que ia para o Paraguai, ele já teve agência de automóveis, fazia rolo, mesmo sem agência, fazia rolo com veículos, junto com o sogro, junto com a família. E essa época ele tinha uma agência, ele era sócio de uma agência de veículos ali na Zona Norte, e a gente conversando, eu comentei com ele sobre, nossa, eu tenho um golzinho zeradinho e tal, mas está extremamente pesado pagar, não estou conseguindo, tal, e acabou que a gente se conheceu lá. Ele comprou o golzinho meu, me deu um outro carro em troca, um Fusca, que eu fiquei alguns meses, que o Fusca fazia mais barulho por dentro do que por fora. Bonito o Fusca, viu? E, enfim, a gente fez alguns rolos, fez uma certa amizade. E até nesse fica com esse carro, tentei um outro carro, não gostei do... Na verdade, antes disso, ele me ofereceu um golzinho quadrado, mais antigo, década de 90, bonito. Cheguei a pegar o carro, cheguei a tentar um financiamento de valor menor. Eu só estava trocando os financiamentos. Só que acabou não dando certo o financiamento. Devolvi o golzinho para ele. Eu já tinha instalado alarme, som, tudo no carro. Ele me devolveu o dinheiro. E aí me ofereceu esse Fusca. Fiquei com esse Fusca durante um tempinho. Depois acabou o carro definitivo que eu acabei pegando nessa brincadeira. Foi um Chevetinho. Um Chevetinho verde, que eu fiquei uns 5 anos com o carro, 4 ou 5 anos. Adorava aquele carro. Até hoje eu sinto saudade do meu Chevetinho verde. O carro é o tal do motor japonês, né? Fuma e raja. E o trânsito realmente tá terrível, hein? E sei que esse carrinho, adorei esse carro, era uma delícia, era, vixe, sensacional. E enfim, nunca perdemos muito contato. Quando eu precisava de alguma ajuda, emprestar um carro de uma van, como ele sempre fez rolo, teve época que ele teve van, teve uma época que, isso eu não sei se naquela época, não, naquela época que eu estava desempregado lá de abril a dezembro, a outubro, ele me ofereceu, a gente tentou que eu dirigisse a van. Ele tinha uma Topic, né, uma van grande, que dá para fazer transportes maiores. E a gente racharia, ele me daria metade dos valores de frete, me cadastrei em transportadoras, tal. Você ficou louco, mano? Nem viu que jogou o carro em cima do cara. Enfim, eu ainda não saí do lugar aqui, né? Do que eu tô falando, né? Não saí do tempo. Meu, impressionante, cara. E você olha pra ele, ele tipo assim, o que que eu fiz? Não, o cara só tem um carro desse valor aí, só isso. Mas quando ele precisa da pizza, é você que ele vai chamar. Vai na boa, irmão.
ou de um documento entregue rápido, né? Ele vai pedir para esse cara andar bem rápido e vai torcer para que todos respeitem ele no caminho. Mas deixa pra lá, vai. Isso é tão comum e a gente não acostuma. Mas eu não quero me acostumar com coisa errada. E aí o que aconteceu? Quando eu saí da construtora, ele me ligou. Cara, você não quer trabalhar comigo? E eu, tá, mas o que? Tá. Ele tinha um desmanche. Falei, cara, eu tenho aqui um desmanche completamente legalizado. Ele comprava carros de leilão, tinha nota fiscal e tudo, mas era um desmanche. E me mostrou, fui lá um dia conhecer, me mostrou a estrutura, tinha até uma boa estrutura, tinha um escritório interno equipado com tudo, com internet, com telefones, com tudo. Tinham 3 mesas, uma era dele, uma era da esposa dele e uma era minha, era para eu ficar. E me ofereceu um percentual das vendas, você vai ter que vender. Você vai aprendendo aí, você vai lidando com as coisas, você vai nos perguntando e a gente vai te falando como funciona. E eu preciso me dedicar mais a fazer minhas compras dos veículos e tudo mais. E aí vocês se dedicam mais à venda. Aquela coisa, combinei tudo, horário, percentual, tudo direitinho. E arrisquei, mas aquela coisa, não era um vínculo empregatício. Então era aquela coisa, qualquer coisa eu falava, minha área é recursos humanos, então aparecendo alguma coisa eu vou embora. Claro, ele sabia disso, nunca me fez nenhuma proposta de me contratar, nem nada disso. Mas foi esse tipo de trabalho que inicialmente era extremamente leve, tranquilo e fácil. Que estrutura ele tinha lá? Ele tinha a esposa ali na área de vendas, junto. Ele tinha um tio da esposa, irmão do pai dela, que fazia uma parte de transporte, né, entregar algumas coisas, que ele também tinha, dirigia, e o desmanche tinha uma vanzinha também, uma Renault, e uma Kangoo, né? E também fazia pacotes, né? Não era fácil fazer pacote não. Empacota uma porta de carro para você ver. Fazia coisa de levar na transportadora ou entregar para a pessoa. Ele chegou a fazer viagem, Fabrício com o Nenê, de ir para Córdoba, para Argentina. Sim, tava lá, me dava alguma coisa, me pagava semanalmente, religiosamente, inclusive de acordo com o que ele combinou, deixar isso muito claro. Preciso só ver aqui que a patroa tá, não é nada grave. Tá bom, vira à esquerda, Avenida Morumbi, tá. E ainda tinha um outro ajudante, 1 ou 2 ajudantes, que ajudavam a desmontar. Então o Nenê, nesse tipo de coisa, quando ele queria trabalhar, ele era bambambam, ele cortava os carros, ele manjava mesmo, um senhor, mas ele era muito forte. Bom de história também, tá? Conversávamos bastante, mas era um sujeito extremamente enrolado. Ele era um dos caras mais enrolados que eu já vi na minha vida.
é, é, assim, era gostoso trabalhar ali. Volta e meia tinha uma entrevista, alguma coisa. Mas no básico sempre era isso, saía 5 horas, tudo sossegado. E essa brincadeira durou mais de um ano. Durou um ano e alguns meses. Foi até o começo do ano, do outro ano ainda. E o que aconteceu? A coisa foi mudando de patamar. Claro, eu só tinha lá, então o que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer. É meu trabalho, é onde me ofereceram alguma coisa para tirar um sustento. E eu, paralelamente a isso, além de estar procurando emprego, eu também oferecia muita peça, amigos e tal. Então a gente comprava e vendia coisas, tal, ganhava um percentualzinho de uma coisa e de outra. Mas era muito tranquilo, me divertia até. Ouvia boa música, alta, o Fabrício também gosta de rock and roll, tal. Assim, num todo era gostoso. O que começou a acontecer? Primeiro sinal. Primeira coisa chata. Chata, mas boa, né? A esposa dele, a Érica, arrumou emprego. Ela também estava lá como um complemento, como para ajudar o marido, para não ficar em casa, enfim. E ela foi chamada. Tanto que ela está lá até hoje. Pela Itaú Informática lá. E ela é muito boa nisso, por sinal. Está há bastante tempo lá. Isso foi em 2011, então ela está pelo menos há uns 6 anos lá. E beleza. Aí, assim, a coisa boa é que aumentou venda para mim. Aumentou não muito, mas aumentou. Eu já estava também pegando um certo jeito para coisas, já começando a entender e tal. Muito do que eu não entendia, ou o Fabrício ou o Nenê me ajudavam. E a gente seguiu. Aí começaram a aparecer muitas brigas entre o Nenê. Na verdade nunca houve uma relação muito amistosa. Mas o Fabrício e o irmão do sogro não se davam bem. A maior parte da razão realmente era do Fabrício, porque o Nenê era enrolado, às vezes preguiçoso, às vezes tomando decisões erradas sobre algumas vendas, sobre algumas coisas. Então, eles não se davam bem, viviam brigando e tal. Mas era também o trabalho O que acontece? O desmanche era de propriedade do Fabrício junto com o sogro. O sogro era sócio. E o sogro, o que ele falou? Ó, emprega meu irmão aí, ó. Entendeu? Colocou o irmão dele para trabalhar e a relação, como é que o Nenê ganhava? O Nenê ganhava lucro bruto da semana, do mês, enfim, acho que do mês eles faziam acertos. E o Fabrício contabilizava tudo aquilo e dava a parte dele, 30%, 40%, sei lá. Então era isso. E essa relação, realmente, o Fabrício nunca aceitou isso muito bem, né, cara? Ele não gostava da ideia. Era o dinheiro dele para alguém que estava trabalhando muito menos do que ele, né? Mas nós, em contrapartida, a gente se dava bem. Claro que algumas coisas que eu não concordei eu falei, claro que algumas coisas que ele não concordou ele falou. Depois de um tempo, depois que a Érica saiu, ele me fez uma renegociação, eu ganhava 7% das vendas, ele me passou a 10% das vendas, só que me pediu que ficasse um pouco mais, porque como a Érica não estava, algumas vezes ele precisaria de que eu ficasse para fechar, alguma coisa assim. Só que essa relação do Fabrício com o irmão do sogro, olha o que eu tô lembrando. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Acho que é daqui a pouquinho. Esse lugar me lembra aquela rede de restaurantes que eu falei.
Eu já falei, mas eu vou falar de novo, viu? Porque cronologicamente ela ainda não chegou. Dá pra chegar. E essa relação desgastando sempre muito, houve problemas, até que ficou insustentável. Então o que aconteceu? O nenê começou a faltar muito, 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 muito. E sobrou para mim e para o Fabrício. Coisas que ele fazia ali que davam aquele suporte, a gente acabou tendo que usar do nosso tempo para fazer isso. Para o Fabrício não tinha muito problema, mas para mim tinha, porque eu trabalhando de fazer coisas supérfluas, além da minha função de vendedor, eu estava perdendo atendimento de venda. Até que se descobriu. O sócio do Fabrício estava comprando um drive-in no interior de São Paulo, não me lembro a cidade. E como o nenê vivia reclamando do Fabrício para ele, provavelmente, o nenê já estava arrumando para que ele cuidasse do drive-in lá no interior. E ele começou a faltar, começou a falar que estava com problema de coluna, que estava muito mal de saúde, teve vários problemas, e o Fabrício deixou ele se enrolar sozinho, porque o Fabrício já sabia, ele é casado com a Érica. Mas o nenê foi dar uma de super esperto, de sair de uma hora para outra, sei lá o que ele queria. Eu sei que um dia o nenê, depois de 2 dias que não estava lá, não aparecia para trabalhar, apareceu. E o Fabrício virou para ele e falou: quando é que você vai começar lá no drive-in? Aí ele pegou de surpresa assim: não sei e tal. Porque ele veio para reclamar: não tô bem tal. Você vê alguma coisa pra semana? As enrolações dele, né? Enfim, concretizou-se a saída do nenê. E aí, meu amigo, ficou eu e o Fabrício. E a gente correu atrás também, porque parece que tinha um ajudante que não era, eu não me lembro, mas não era essas coisas, acabou indo embora, enfim. Até porque o salário era muito pouco. Então a gente foi atrás, acabou que, falando com uma pessoa com outra, sempre tivemos 1 ou 2 ajudantes ali dentro. Só que, assim, não dá para fazer tudo, né? Então, com essa nova configuração, o Fabrício, o dono, eu como braço direito dele, e meninos para ajudar a desmontar, a fazer, enfim, a gente teve que renegociar. E aí o Fabrício pôs a seguinte questão: Marco, vamos fazer o seguinte. Porque o que ele fez? Ele comprou a parte do Rogério, ficou com mais dívida, claro, mas nunca ficou sem dinheiro. E teve que pagar, aí combinou uma forma de pagar ele durante 1 ano, 2 anos, sei lá quanto. E virou para mim e falou: Marcos, como a gente trabalha junto, tem que fazer o tempo inteiro um monte de coisa, então é o seguinte, 10% de todas as vendas da loja é seu. E aí acabou ficando assim, não resolveu grandes coisas. Por quê? Porque a agilidade para a gente fazer as coisas era menor também. Então tinha todo um trabalho de sucata. Tinha muito trabalho com sucata, dava muito trabalho. Ter que se livrar das carcaças dos carros. Não se livrar, porque tinha que tirar do espaço para entrar mais carro. Então teve muito rolo assim. Dava muito trabalho. Uma coisa legal foi que eu fui algumas coisas de mecânica eu já entendo por causa disso. Desmontava motor, gostava. Às vezes eu passava um dia inteiro, porque um cara comprou um eixo do virabrequim. Meu amigo, você só tem que desmontar todo o bloco do motor. Já cheguei na avenida. O Marco já tá cobrando, né? E nós, assim, era muito trampo. Apareceu um monte de entrevista, tudo, mas nunca dava certo. Nunca dava certo. Era mais corrido, era mais cansativo, cansava muito mesmo. Foi uma época que eu não precisava de academia. Não precisava de academia, não. Mexer com marreta, mexer com martelo, mexer com... cortar carro, efetivamente cortar carro.
tá? Cortar uma lataria inteira dessa assim, ou para vender ou para ter que jogar fora, se livrar dela, porque tinha que entrar mais carro para dar mais dinheiro pra gente. Mas assim, de tudo também tinha uma coisa, né? Não dava, não era ganha-pão. Era uma forma de ganhar um dinheirinho, mas sem que isso conseguisse substituir a necessidade de um trabalho de verdade. Não só pela questão dos benefícios, mas pela questão da remuneração mesmo. Era muito pouco, não dava, nunca daria. Lugar pequeno, lugar que não sustenta pessoas que tinham um nível salarial e de dívidas do meu. Mas era muito divertido, era sim, não posso falar que não. Me lembro com saudade de muita coisa engraçada mesmo que a gente fez lá, palhaçada um com o outro e com os meninos. Muita disposição física e pouca grana. Mas foi um período bacana. Vamos continuar aqui mais tarde, tá? Um abraço, até mais.